Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte de leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, ministrado pelos discentes do quarto período de Engenharia Civil do IFRO Campus Porto Velho Calama, Flávia, Gabriele, Eugiane, o Newton e a Tainara. Bom, conforme o planejado, aqui nós temos a nossa programação desse nosso segundo dia, que nós vamos falar um pouco sobre convenções e símbolos, paredes, esquadrias, boneca, níveis, linha de corte, achura e blocos, falar sobre planta baixa, sobre cortes, vistas e sobre a cobertura. Então, para dar início ao nosso mini curso, vamos dar uma relembrada para quem assistiu a primeira parte. Lembra que eu falei bastante sobre linguagem gráfica, linguagem técnica, padronização. Então, para as nossas convenções e símbolos que nós encontramos nos projetos arquitetônicos, não só nos arquitetônicos, mas com plantas no geral, a NBR 6492, sobre representação de projetos de arquitetura, ela estabelece as simbologias. Mas qual é o objetivo da norma? Só para relembrar. A norma ela fixa condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura, visando boa compreensão. E ali no outro item 5.3.3.2, falando de plantas, diz: as plantas em geral, elas devem conter simbologia de representação gráfica conforme prescritas na norma. Então, mais uma vez, reforçando que essa linguagem ela está dentro do que a norma estipula, certo? Bom, aqui como primeiro item, nós temos as nossas paredes. Eu trouxe duas imagens para poder representar como nós representamos as paredes. A imagem esquerda mostra, você consegue ver que esse contorno visível, essa linha com a espessura mais grossa, são as paredes desse pequeno desenho. Geralmente a espessura das paredes são 15 centímetros. E aqui nessa outra planta mais humanizada, posso assim dizer, as nossas paredes elas estão nesse contorno escuro, no caso preenchido, para ficar mais visível. Mas geralmente em desenho elas são como estão aqui nessa figura ao lado esquerdo, que você consegue ver que tem uma linha com espessura mais fina, que provavelmente é uma janela, e essa de espessura mais grossa são as nossas paredes mesmo. Nos nossos desenhos tem esse dinamismo de espessuras de linha, que para você conseguir observar melhor quando você tiver a sua planta, certo? Aqui é outro exemplo de uma planta baixa, que nós conseguimos ver que essa linha com uma espessura mais grossa e tá bem visível são as nossas paredes. Aqui fica bem claro. E esse contorno amarelo que eu coloquei é que no próximo slide essa planta eu peguei essa parte para ampliar para ver melhor. Aqui segue o recorte da planta anterior, e aqui fica bem mais claro as diferentes espessuras de linha, que assim você consegue identificar melhor os itens, o que é esquadria, o que é parede, outros elementos. Assim como já foi comentado no minicurso passado,
sobre linhas. Elas têm função e é muito interessante usá-las para você conseguir entender melhor essa linguagem gráfica, e assim que você olha para a planta, para o desenho, você consegue identificar os itens que estão ali. Provavelmente, se esse desenho tivesse com uma linha fina, você teria dificuldade para identificar os elementos, ou saber o que é fixo ou não, ou dentre outras características, né, que o desenho tem. Aqui é mais um exemplo que, em comparação com a outra planta, a espessura de linha das paredes tá bem sutil, mas mesmo assim nós conseguimos identificar o que é parede do que o traço para os outros elementos que tem nessa planta. E daí a importância das diferentes espessuras, essas camadas, né, de linhas, que elas causam uma melhor visualização, onde eu vou conseguir interpretar melhor essa linguagem gráfica. Aqui tá sutil, mas mesmo assim dá pra gente saber onde eu posso ter uma divisória, onde eu tenho uma alvenaria na parede, portas, dentre outros itens. Já o nosso segundo item aqui são as nossas esquadrias. Mas o que são as esquadrias? Os nossos desenhos arquitetônicos. As esquadrias, elas são qualquer tipo de caixilho que a gente usa na obra. São as nossas portas, nossas janelas, portões. E na NBR 6492, quando se fala dos detalhes das esquadrias, nós temos ali que os detalhes das esquadrias, portas e janelas, de acordo com os seus materiais, elas devem atender a nomenclatura de porta e janela, respectivamente de P e J. Isso já é um ponto de detalhamento, que eu vou comentar no próximo slide. E para as esquadrias, portas e janelas de madeira, aço, alumínio, cristal temperado, PVC e outros, a gente utiliza simbologia de representação gráfica conforme as prescritas na norma. Então, lá nos anexos da norma, ela mostra como esses elementos eles têm que ser representados. Daí, aqui eu trouxe a representação das nossas janelas, aqui como exemplo. Então, ali nós temos indicado que essas duas linhas, que elas são mais finas, comparadas com as paredes, né? E ali, naquela parte que eu li falando sobre a representação de P e J, é que nós podemos representar da seguinte forma, conforme está aqui, representações segundo a BNT. Nós temos aqui 2 por 1, que é o comprimento e a largura, e aqui em P nós temos o peitoril. Mas ao invés de, por um acaso, você ter uma janela e lá na sua planta ela não tem essas dimensões, é bem provável que ela esteja como, sei lá, J alguma coisa, J1, J2, J de janela. Por quê? Porque nós podemos fazer, que é mais usual, quadro de esquadrias. Então aqui nós temos duas formas de representar as dimensões dessa janela segundo a BNT. Por quê? Ao invés de eu encher de informações aqui de texto, que vou ter as dimensões do comprimento e da largura, eu dou um código para ela, no caso dessa janela aqui, chamo de J1. E quando eu for aqui embaixo, em quadro de esquadrias, na J1 eu vou ter as dimensões dela, que no caso essas dimensões que estão aqui não é dessa janela, mas é um exemplo, onde eu vou ter o código, que vai ser no caso aí da janela J1, J de janela mesmo, o número dela
as dimensões em metros, a área que ela ocupa, a quantidade, o material e o tipo, que no caso desse exemplo aqui do quadro de esquadrias é um vitrô de correr. Essa outra imagem à direita, ela mostra essa janela aqui que nós temos representada como J1, ela é em encoste. Nós temos aqui uma altura de peitoril que é menor de 1,5 m e aqui uma janela alta, encoste com peitoril maior que 1,5 m, tá? Aí aqui, ó, nós temos aquela mesma imagem da planta que eu circulei de amarelo que eu ia ampliar, onde aqui nessa parte da planta, esses círculos vermelhos, nós temos as nossas janelas dessa planta. De cima para baixo, né, nós temos aqui J7 e a segunda aqui J6, e aqui ao lado que cortou, J5, que vocês percebem que ela é maior do que a J6 e a J7. Então, em planta, essa parte aqui, nós conseguimos identificar as nossas janelas com essa simbologia. E igual eu comentei agora há pouco, ao invés de você colocar, meio que poluir de informação, né, as dimensões da janela, aqui todas elas estão com código. Então, nessa planta aqui, deve ter o quadro de esquadrias. Aí, quando eu for lá em J7, J alguma coisa de janela, eu vou ter as informações que eu preciso dessa janela, ao invés de colocar aqui para não poluir o desenho, tá? Então, toda vez que você vê essa simbologia, você vai conseguir identificar que aquilo ali é a nossa esquadria janela. Já aqui nós trouxe maneiras de como que esses tipos de abrir de porta, elas são esses diferentes tipos de porta, né? Nós temos porta de abrir, que é a convencional, pivotante, porta embutida, como é representada a porta de correr, articulada e solfonada. Esse exemplo aqui da imagem à direita, conforme a norma 64092, nós temos duas formas de representar, assim como a janela, a nossa esquadria porta. Que nós temos aqui com o texto a largura e a altura dela, que ela tem 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. Então, sempre que você vê esse símbolo aqui, que você tem aqui esse arco, que é o arco da porta, e essa linha mais fina aqui é a nossa porta mesmo, a nossa esquadria. Lembrando que você tá vendo isso de cima, né? E outra maneira de representar a porta é eu dando um código para ela, no caso P1, de P de porta mesmo. E aí, igual o quadro que eu mostrei anterior, de esquadria, como a porta é uma esquadria, ela também vai estar lá no quadro de esquadrias, com o código dela, as dimensões, área, material que ela é feito, se ela é de abrir, se ela é pivotante, se ela é de madeira, enfim, porque é mais fácil para consultar do que visualmente meio que poluir o desenho colocando esse texto aí. Mas pode ser representado de duas formas, que aí você vai ter o material, as dimensões dela, você vai conseguir identificar essa porta. E aqui nós temos outra representação da porta, tá bem mais especificado. A gente vai falar logo à frente sobre a boneca, que é essa distância que afasta a porta e as nossas esquadrias geral do canto. Aí nós temos aqui a espessura, que é 0,05, que são 5 centímetros. O raio de abertura dela, que vai ser igual à largura. E esse vão a largura dela, e ela já aqui em vista, nós temos aqui a maçaneta
e ali em corte nós temos essa representação. E aqui nós temos como exemplo, naquela mesmo recorte daquela planta, aqui nós podemos identificar que eu coloquei esses quadrados em azul. Nós temos P1 e P2. Visualmente, dá para perceber que P1 é maior que P2, esse vão, né, de abertura da porta de P1 é maior, mas nós não temos aqui, assim como as janelas, essas esquadrias, elas estão com código e eu vou conseguir essas informações no quadro de esquadrias dessa planta. E apesar disso, nós também conseguimos ver que essa porta é de abrir convencional que a gente tem em casa, né? É diferente daquela do slide anterior que tinha representação, né? Mas não em planta, não como exemplo em planta, né? Era só da porta mesmo que eu trouxe, de outros tipos de abertura de porta, sanfonada, pivotante e tal. Mas aqui dá de ver que é de abrir. Mais informações como as dimensões, material, qual as janelas vai estar no quadro de esquadrias. Então, quando você pegar um projeto arquitetônico e você vê esses vãos, posso dizer assim, nós temos as portas. E também dá de perceber que tem diferença de linha. O arco, por exemplo, dessas portas, ele tem um traço mais fino. E em comparação com a própria esquadria mesmo, que é mais grossa, e se for comparar mesmo com as paredes são mais visíveis, né? Dá de ver, tá bem claro essa diferença de espessura de linha. Já aqui nós temos o elemento que nós chamamos de boneca. O que é a boneca? A boneca é esse elemento construtivo que ela vai afastar, conforme eu circulei nesses exemplos, nessas imagens, as nossas esquadrias do canto. Então não tem como eu ter uma porta colada na parede. Eu tenho uma distância que geralmente são 10 centímetros, e aí eu vou ter a minha porta. E esse elemento aí é o que nós chamamos de boneca. Então, ali onde está circulado na figura branca, nós temos essas duas portas com boneca. E nesse exemplo colorido aqui, mais humanizado, né? Nessa planta, também boneca nessas esquadrias, todas essas em porta, né? Aqui o exemplo em planta das bonecas, naquele mesmo recorte de planta, só que aqui eu ampliei mais um pouco, porque naquele não ficaria tão visível conforme tá nessa imagem, né? Então, naquelas mesmas portas P1 e P2, nós conseguimos observar aqui que eu circulei de amarelo, que essas portas, elas têm boneca, tá? Então, mais uma vez, a boneca é esse elemento construtivo para afastar a esquadria do canto. Não tem como eu ter uma porta colada já na outra parede. Eu preciso de uma distância assim, mínima, né? Que geralmente são 10 centímetros, para eu ter esse espaço. E aí nós chamamos esse espaço de boneca. Então, quando você vê essa distância, né, essa pequena distância, ou quando você ouvir falar em boneca, você vai saber identificar e vai direto falar assim: a boneca da porta tal tem tantos centímetros, vamos supor que não seja 10. Então você vai saber o que é e vai conseguir interpretar, certo?
Aqui nós temos as nossas cotas de nível. Ela pode ser representada de duas maneiras: a minha cota de nível em corte e a cota na minha planta baixa. Mas o que são essas cotas? As cotas, elas determinam o nosso nível do nosso piso a partir de uma referência. Como assim? Normalmente o piso, sei lá, da nossa casa, ele não tá no nível da rua ou não tá no nível do quintal, tá acima. Então, para você saber essa altura, você coloca o nível, né? E em corte nós temos que a representação aqui na imagem à esquerda dessa setinha. E aí eu vou mostrar a partir de como é arbitrário, eu vou levar em consideração que a partir de um ponto, esse meu piso que está representado aqui, ele é 15 centímetros mais alto. Ele pode ser representado mais ou menos, tá, gente? E já na planta, é essa bolinha aqui, com essa barrinha, e onde eu vou colocar a minha cota de nível em relação ao nível que eu determinei que seria o 0, no caso. Também aqui eu tenho exemplo que é mais 15 e menos 1,8. Já em corte e em planta. Então, aqui circulado, nessa parte dessa planta baixa, nós podemos identificar, circulado de amarelo, alguns níveis desses cômodos. Começando da esquerda para a direita, nós temos a cozinha, que aqui o nível fala que é 0,15. Já a gente indo para a área de serviço, eu tenho aqui que é 10. Então, em comparação ao piso da área de serviço, passando pela P1, a porta 1, para a cozinha, nós temos a diferença de 0,05. Em comparação com o serviço e o nível aqui, provavelmente da área externa fora, nós temos 0,05 o nível. E indo aqui pro banheiro, nós temos 0,10. Então, algumas coisas estão com o mesmo nível, outras mais altas, em comparação com o lado de fora. Poderia ser menos, se por um acaso, em relação ao meu referencial arbitrário que eu determinei, que eu posso determinar, se é mais alto ou se é mais baixo, né? Então, em planta, quando você vê esse símbolo, esse aqui é o nível daquele piso, tá? Isso aqui em planta baixa. Aqui nós temos dois itens, que os dois estão juntos, geralmente, que é a nossa linha de corte e chave de corte. Eu uso esses dois elementos para identificar que a partir daquele traço eu vou fazer um corte daquela planta baixa. Só para relembrar, os cortes, eles são, assim como a planta baixa, que também é um corte, eles servem para mostrar pontos interessantes da planta baixa em outra perspectiva, como alturas, enfim, né? Então, a nossa linha de corte, ela é representada com um traço e ponto, e a nossa chave de corte, que a NBR 6492 traz, nós temos esse símbolo, que é essa bolinha, com esse triângulo, onde nós vamos identificar o nome do corte. Pode ser um corte A ou BB, enfim. E embaixo, a bolinha é dividida no meio, nós podemos também colocar o número da folha onde o corte está, né? E aqui essa terceira imagem pequenininha à direita,
nós temos a chave de corte com a nossa linha de corte como exemplo, que a NBR gostaria que essas chaves sejam representadas nos nossos projetos, nas nossas plantas baixas, né? Aqui, diferente do exemplo da norma, circulado nós temos a nossa chave de corte, né? Que esse corte, nesse exemplo, é o corte A. E como eu falei que a nossa linha de corte tem que ser em traço ponto, aqui nós podemos ver que não tá em traço ponto, mas que com essa chave a gente consegue identificar que isso é um corte dessa planta, tá? Então pode ser que esteja representado de outra maneira, tem outro tipo de convenção, né? Mas aqui nós temos o corte A com a chave também tá diferente, mas nós sabemos que isso aqui é um corte. Nessa pequena planta, tanto a chave de corte quanto a linha, ela está conforme a norma. Nós temos aqui em azul, as bolinhas azuis, é o corte BB, e em lilás, o corte AA. E as duas linhas, elas estão traço, ponto, conforme eu mostrei. Então, pode ser que o corte ele esteja representado com outra convenção, mas fica claro que tanto uma outra ou a outra, nós vamos ter o corte, certo? Outra representação comum em projetos arquitetônicos é a projeção do beiral. O beiral ele é o prolongamento do telhado para proteger as nossas paredes externas. E conforme essa planta ampliada, nós podemos ver essa linha pontilhada e ela é a representação do nosso beiral dessa edificação. Então, vocês podem ver que não contorna toda a edificação, mas onde tem essa linha pontilhada externa, é a parte que eu tenho, nesse caso, um beiral, certo? Já aqui, naquela mesma planta que nós estávamos utilizando, nós podemos ver a mesma linha pontilhada, aqui conforme as setas, que aqui é o exemplo de beiral nessa planta. Então, toda vez que você vê na planta baixa essa linha pontilhada, lembrando que não tem ponto, já a linha de corte, falando em corte, ela tem traço ponto e aqui isso é pontilhado. Você vai saber que isso é o beiral da casa, tá? Certo? Outro item são os nossos blocos, mas o que são os nossos blocos nos projetos arquitetônicos? Nós chamamos de blocos a nossa mobília, a representação das nossas mobílias, tanto fixa, que geralmente já vão estar assim na planta baixa, sem ser um layout completo, como por exemplo vaso sanitário, pia, como as que são móveis, por exemplo, pode ser uma cama, fogão, pode ser uma vegetação, carro, pessoas, qualquer essa parte de detalhamento, de mobília, de vegetação,
nós chamamos de blocos. Então aqui nessas imagens tem uma série de exemplos de blocos. No que está em azul, nós temos exemplos de sofás. O que está em verde, nós temos exemplos de mesas com cadeiras, mesas redondas e retangulares. E ali nós conseguimos ver que esses tracinhos são o que representam as cadeiras, né? E em amarelo nós temos um vaso sanitário. E em vermelho nós temos o que são camas, tá? Esses são alguns exemplos de blocos. Nós podemos ter blocos de qualquer coisa, dependendo do detalhamento. Pode ser uma mesa, uma cadeira, uma pessoa, uma plantinha. Qualquer coisa você vai ter um bloco, televisão, enfim. Aqui um exemplo mais prático em planta baixa. A imagem à esquerda nós temos blocos de itens que nós encontramos na cozinha e lavanderia, né? De cima para baixo nós temos ali vistas de geladeiras e máquinas de lavar. A segunda linha nós temos vistas frontal de fogões. Na terceira nós temos a vista superior também de alguns fogões. Na quarta nós temos pias de cozinha com 2 cubas, com uma. Na última a mesma coisa, tá? Já na imagem à direita nós temos um exemplo prático dos nossos blocos no exemplo de um banheiro, né? Ali em amarelo eu vejo que nós temos um vaso sanitário, nos 2 desenhos, né? E em azul nós temos a pia. Em vermelho, nosso chuveiro. E esse outro item é representando o espaço que uma pessoa ocupa. Então nós temos a vista, né, superior de uma pessoa nesse ambiente. Os blocos eles servem para isso também, eles estão em escala, né? Eles têm que estar em escala para saber que espaço esse objeto, né, esse móvel vai ocupar na minha planta baixa. Então é importante eu ter meu projeto arquitetônico, né, ele ter layout, ele ter essa disposição desses blocos para eu saber o quanto ocupa, como eu posso disponibilizar da melhor maneira possível eles, porque de fato quando for virar um projeto executivo, as coisas vão ser feitas conforme estão no projeto. Então provavelmente a localização, sei lá, se eu escolhesse esse banheiro, ficaria assim, não ficaria diferente. Então isso é importante. E os blocos, eles também são importantes para os projetos complementares. Porque, por exemplo, vamos supor que você no seu quarto você tem uma escrivaninha e você utiliza essa escrivaninha computador e tudo mais. Mas vamos supor que na vida real esse seu quarto fique pronto e no projeto elétrico não foi prevista uma tomada ali para sua escrivaninha. Então, como eu posso dizer, se essa escrivaninha não estivesse ali como bloco, é difícil saber que há necessidade de uma tomada naquele lugar, sabe? Por isso que a disposição desses blocos, os blocos são tão importantes por isso, tá?
Esse foi só um exemplo, poderia ser para outra coisa, mas é mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? E por último, não menos importante, nós temos as nossas achuras. As achuras, elas são convenções gráficas de sombreado e traçados de linha, que elas servem para identificar materiais utilizados na construção civil, né? E nessa segunda imagem direita, nós podemos identificar uma pequena planta baixa, onde nós temos, coloquei aqui umas setas, onde esse piso ele está achurado. Nós temos esses dois primeiros que eles têm achura parecida, e já esse terceiro ele tem uma achura diferente, né? E aqui nessa primeira imagem tem exemplos de achura variados aqui: reboco simples, chapisco, madeira, pedra irregular, placa cerâmica, tijolo à vista, telha, tijolo de vidro, concreto e vidro. Não só os pisos, mas, por exemplo, a planta de cobertura ou a planta de locação, aqueles espaços do terreno ou, se for de cobertura, do telhado, eles são achurados para poder ter uma identificação melhor. Então você vai ver, quando você for ver uma dessas plantas, que tanto o telhado ou o lote, em comparação com a quadra, ele também está achurado. Não só pisos e, enfim, né? Essa parte de detalhamento. Isso não significa, naquela planta anterior, né? Aquela pequena planta baixa, que aqueles outros cômodos que não estavam achurados, que eles não vão ter, sei lá, por exemplo, uma cerâmica. Isso não quer dizer isso. Mas geralmente sem grandes detalhamentos, né? O que já consta como achurado são áreas molhadas, como área de serviço, banheiro, essas áreas assim. Ou então, caso não esteja achurado, vai estar identificado que já é mais para uma parte de detalhamento. Por exemplo, se se tratasse de uma parede, estaria em corte, né? No caso, não em uma planta baixa, mostrando que aquela parede tal ia ser pintada com um tipo de tinta, algo nesse sentido. Ou, o que é mais fácil, assim como as esquadrias, ao quadro para esses pequenos detalhamentos, assim, que o piso tal vai ser, sei lá, cerâmica de tantos centímetros por tantos centímetros, dentre outras informações, que é mais fácil de identificar, tá? Dos itens mais comuns, eu quis trazer esses. Eu acredito que talvez eu possa ter esquecido um ou outro, mas esses são os mais, assim, comuns, achei mais pertinente, tá bom? Então, dos itens de interpretação de projetos arquitetônicos, são esses, tá? Ok, vamos dar continuação à apresentação. Vamos iniciar agora o item 8, que fala sobre a planta baixa, né? Como o próprio nome já fala, é o nome que se dá ao desenho técnico, né, de uma construção, em geral a partir de um corte com altura aí de 1,50 m a partir da base, né, que é exatamente ali a ideia de você visualizar o ambiente, né, da parte de cima, né, você já ter a noção, né, você saber ali onde estão
a localização do ambiente, onde estão ali os cômodos, né? É você saber a distribuição do espaço desses cômodos e você ter a noção de que você não vai estar em um ambiente sufocado pelas paredes, né? Ou ao mesmo tempo que seja muito grande, né? Você vai fazer de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto, né? E nós vamos retratar também aqui já na nossa definição de planta, o próprio já projeto arquitetônico, que ele tem a função inicialmente de quê? De planejar, de ver o funcionamento, essa quantidade de cômodos, o próprio tamanho, né? E todos esses detalhes, que são inúmeros, né? Mas tais como a própria iluminação, a circulação de ar, tudo isso é importante. Tudo isso é necessário na hora de se planejar, na hora de se construir, na hora de você projetar algo, né? E que ao final dessa construção, desse projeto, seja algo que atenda a necessidade, que seja agradável e que seja utilizável, né? Tudo bem, pessoal? Ok, vamos falar agora dos tipos de planta baixa, né? Olha só, a primeira modalidade que eu vou apresentar para vocês é a planta baixa técnica, né? Em que consiste a planta baixa técnica? Olha lá, a planta baixa técnica ela vai trazer para a gente a própria estrutura do imóvel, né? Onde a gente vai ter ali a noção das paredes, as portas, janelas e todos os demais elementos da nossa construção. Tudo bem? Na sequência, nós temos também. Ok, nós temos agora aí a planta baixa humanizada, né? A planta baixa humanizada ela é feita com desenhos elaborados e contém mais detalhes do imóvel, né? Como as representações dos móveis, os pisos desenhados, né? Geralmente coloridos, né? Vai chamar a atenção, vai despertar ali o interesse, né? É mais chamativo, né? E esse modelo de planta, ele é muito utilizado, né? Pelos arquitetos na apresentação dos projetos, já que o seu entendimento ele se torna bem mais fácil, né, para as pessoas já olharem a planta e se identificarem, né? Você já ter a noção dos ambientes ali, né? Com facilidade, né? Tornando bem mais simples, bem mais fácil o entendimento das pessoas. Bom, nós temos agora a planta baixa 3D. A planta baixa, aliás, na planta baixa 3D, a gente já conta com os softwares de modelagem, como o AutoCAD, né? Que vai auxiliar como um todo aí para você montar a sua planta baixa, né? E a partir daí, é lógico, você vai ter ali o próprio realismo ao projeto, né? O cliente, ele vai ter a sensação de enxergar o imóvel pronto, só que em miniatura, como está bem demonstrado aqui nessa figura que eu deixei para vocês analisarem com calma, com tranquilidade, para vocês perceberem, né? Que a partir daí é lógico, que essa daqui ela foi elaborada já com o Revit, né? Na verdade, o Revit e o AutoCAD, né? Eles vieram aí para somar, né? São as ferramentas primordiais, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Nós vamos trabalhar como um todo com essas duas ferramentas. Ok, nesse slide aqui, nós temos aí mais um exemplo, trazendo uma planta baixa de uma forma aqui bem mais completa, né? Já a parte técnica, você tem ali as vistas laterais, frontal, é isso, superior, a parte do telhado, né? A parte do perfil, tudo bem completo aqui, já para exatamente complementar o entendimento, né? Para as pessoas já visualizarem e perceberem aqui, terem a noção da própria construção de acordo com o projeto, né?
Ok, agora eu trouxe para vocês aqui o exemplo agora de uma planta baixa aqui, onde foi projetado aqui um determinado ambiente, e esse projeto foi realizado aqui no software, no Revit, né, que é excelente e atualizado. Nós temos aí excelente software atuando há muitos anos na engenharia, na arquitetura, né, AutoCAD, né, mas agora o Revit ele veio assim com uma qualidade bem atrativa, né? Você já se encanta, né? Só de olhar para na hora que você projeta, na hora que você monta ali a planta baixa, você já fica atento que você tem uma qualidade ali superior, né? O AutoCAD é excelente, né? Ele atravessou aí várias décadas, auxiliou muito, mas o Revit agora ele veio aí para somar ainda mais, né? Eu trouxe aqui essa imagem já para mostrar para todos vocês aqui um projeto realizado de uma casa onde você tem ali a planta baixa, você tem ali as vistas lateral, superior, frontal, planta de cobertura, tá? Já para que a gente tenha essa noção da aplicação da planta baixa sendo já utilizada aí com o software pelo Revit, né? Tudo bem? Mais um item importante aí, vou falar agora para vocês dos elementos de uma planta baixa. Eu já vou enumerar logo os três e na sequência eu vou complementando aqui com a explicação para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Nós temos aí, ó, as linhas de dimensão, certo? A escala e os tipos de quartos e itens, né? Bom, vamos na sequência. Vamos começar aí com as linhas de dimensão. O que a gente vai fazer nas linhas de dimensão? As linhas de dimensão elas vão representar exatamente aí as medidas de comprimento, largura, né? É o próprio espaço físico de cada ambiente do projeto, né, pessoal? É o próprio tamanho de cada cômodo, né? Ok? Com relação às escalas, toda vez que a gente trabalha com planta baixa, é necessário fazer a planta baixa e representá-la de acordo com a escala, né? Qual é a escala que vai ser feita a planta? A gente vai primeiro analisar, é 1:50, é 1:100? Quais são as mais utilizadas, as mais comuns? É muito utilizado hoje, escala 1:50, 1:100, acho que a gente utiliza mais, né? Inclusive a escala 1:50, o que significa a escala 1:50? Significa que cada centímetro da nossa planta baixa, ele será 50 vezes menor do que a realidade, né? Isso que significa. Tá bom, pessoal? E no último item aí, no item que fala dos tipos de quartos e itens, né? Esses elementos aqui a gente vai poder fazer a inclusão de quê? Das paredes, das janelas, das portas, armários, eletrodomésticos, né? Escadas, a parte ali do paisagismo, entendeu? A entrada, a garagem, aquela coisa que vai complementar, que vai dar a noção da planta baixa. Tudo bem? Isso, olha lá. Vamos tratar agora dos elementos de uma planta baixa, né? O que nós temos aí já de início, né? Olha lá, nós temos as linhas de dimensão. As linhas de dimensão que vai ali já dar a noção para a gente do tamanho dos ambientes, né, pessoal? Do tamanho da sala, do tamanho da cozinha, do tamanho do banheiro, do tamanho dos dormitórios, né? E detalhe, essas linhas, um pouco mais na frente aí eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui, que quando a gente fala em linhas tracejadas, na hora de você trabalhar com a planta baixa, linha tracejada tem uma representação, ela tem um significado. A linha contínua tem outro significado, né? A linha um pouco mais forte também, ela é utilizada para as paredes, a linha média, um pouco mais fraca ali, a gente já vai diminuir a intensidade na hora que você tá projetando, fazendo no próprio desenho técnico mesmo, entendeu? A gente já vai ali tendo a noção
de como projetar ali o ambiente, o próprio cômodo, né? Com a porta, a janela e levar todos esses detalhes, né? Para a gente fazer tudo isso são normas estabelecidas, né? Normas essas já que são aprovadas pela ABNT, né? De normas técnicas, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, escala. Quando a gente fala de escala, na hora de realizar um projeto, a gente precisa trabalhar com essas escalas. Elas podem ser de ampliação, de redução? Pode, sem problema. Escala de 1 para 25, de 1 para 50, né? 1 para 75, a gente pode trabalhar, depende da necessidade, né? Do que vai ser, do que vai ser, do que vai ser pedido, do que vai ser projetado, né? E aqui, ó, tipos de quartos e itens, é porque ele já denomina para a gente aqui para você analisar o próprio ambiente, o seu tamanho, né? Para ver se você não vai projetar algo que você vai entrar no quarto, só tem, você só tem ali o projeto. Tá legal. Bom, e o que deve conter em uma planta baixa? Olha lá, eu já vou enumerar para vocês aqui de uma forma já bem adiantada, já para a gente compreender com tranquilidade. Vamos iniciar aqui, ó, é lógico, ó, primeiramente as paredes, né, que vão representar aí comprimento, espessura, né, onde ali a gente já vai ter a noção de quanto vai ser cada cômodo, né. Nós temos também aí, ó, as aberturas. As aberturas estão relacionadas ao quê? As portas, né, as portas dos ambientes, né, que vão interligar os ambientes, vão ligar a sala, a cozinha, os quartos, banheiro, né? Apesar que hoje está sendo muito utilizado aí portas com abertura de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, são portas já bem bonitas aí, que tá sendo bem utilizada aí essas portas agora bem grandes, né? Nós temos também aí, ó, a parte das dimensões, né? Onde ele faz a definição dos espaços, né? Temos também, pessoal, olha lá, o nível da construção. Como é que vai ser feita a nossa construção? Essa construção, em relação ao nível da rua, como é que ela está? Ela está acima, ela está abaixo? Tudo isso a gente precisa fazer um estudo e verificar se a construção não vai ter algum problema, algum risco com relação à parte de alagamento, né? Entendeu? Tudo isso a gente precisa verificar. E o próprio interior da construção, a gente precisa fazer essa verificação também, próprio interior dos ambientes, né? Se você está numa sala, quer sair, tem uma parte mais elevada, tem uma parte mais baixa, tudo isso a gente pode programar e construir de acordo com a necessidade ou com o pedido do cliente, né? Nós temos também aí a cotagem. A cotagem ela vai trabalhar ali com a parte das cotas, né? As cotas que vão relacionar a parte do piso, né? Como é que vai ser feita ali as dimensões, não é isso? Temos também aí os detalhes dos componentes hidráulicos e elétricos, né? Nessa parte aqui, a planta de hidráulica, a gente já vai ali trabalhar com a parte do esgoto, a parte do encanamento, né? Para a área de banheiro, para a área de cozinha, né? Temos também a parte de elétrica aí, onde vai ser feita o projetinho lá para fazer a distribuição, né? Para todos os ambientes, energizar, para trazer ali de acordo com a tensão. Nossa região aqui, a gente é provido aí de ter a tensão 110 e 220 volts, né? Algumas regiões do país, algumas, como por exemplo, aqui na região norte, por exemplo, Manaus, lá só tem 110, lá não existe 220.
Se você descer para o lado do Nordeste, no Nordeste a gente só tem 220, ninguém usa nada 110, né? Tudo bem, pessoal? E nós temos aí também, já para finalizar aqui, ó, a parte ali da distribuição dos móveis, tal. Aqui já é uma parte já de você finalizar, né? Digamos que já é a parte final ali de você montar o projeto e você ali já fazer a distribuição dos ambientes, ali colocar os móveis já para passar a sensação de que a pessoa já está inserida no ambiente, ela já tem noção do ambiente. Certo, nós temos agora aqui um exemplo de uma planta baixa, de um sobrado que foi construído com piscina, né? E ele está aqui representado, já para a gente ter aqui a noção, né? Você olhando aqui o frontal, né? A distribuição dos ambientes, né? A parte aqui de lazer, a parte aqui dos banheiros, a parte da área de lazer aqui com a piscina. Olhando um pouco mais aqui, a gente já tem a noção aqui dos banheiros, né? A parte da cobertura, é isso, a dimensão do terreno, já de uma forma bem clara e bem direta. Bom, já nesse outro slide aqui, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo de uma planta baixa que ela foi feita no nosso software de modelagem no Revit, né, para vocês olharem aqui como ela fica bem atrativa. Nós temos aqui o exemplo de uma planta baixa humanizada, olha só como fica muito atrativo. Você olha aqui, ó, entendeu? Nem dá vontade mais de olhar para o AutoCAD, né? Porque quando você olha para perfeição, para o nível de como é montado o teu projeto aqui, você tem um acabamento, entendeu? Algo assim muito bom, muito bem feito, com um nível de entendimento excelente. Aqui qualquer pessoa leiga ao olhar para um projeto realizado aqui no Revit, né, no software Revit, a pessoa já vai ter o entendimento, perceber aqui o que ela vai estar comprando. É muito utilizado pelas construtoras, né? Os arquitetos gostam muito de trabalhar com o Revit, por quê? Porque ele te dá essa noção aqui de realismo, né? E da mesma forma ele passa para o cliente, né, a sensação do que vai estar comprando, né? Você já sabe o que vai estar comprando, entendeu? Eu estou adquirindo aqui um imóvel que possui aqui um quarto, que tem uma sala legal, tem uma garagem aqui que comporta 2 carros, né? Tem uma área de lazer bem bacana aqui, gramado excelente, tá bom? Ok, pessoal. Continuando ainda, eu vou mostrar para vocês agora, vou comentar, fazer um breve comentário aqui sobre as normas, né? Todas as normas que a gente utiliza na hora que a gente vai construir uma planta baixa, a gente segue os padrões da ABNT, né? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a gente utiliza, por exemplo, aqui as mais utilizadas, né, para o desenho técnico, na hora que nós vamos construir as plantas baixas. A gente trabalha com a NBR 8196, né? Que ela se refere ao emprego das escalas, né? Temos também aí, ó, a NBR 8403, que fala da aplicação dos tipos de linha e larguras de linhas, né? Temos também aí, ó, a NBR 10.067, que faz a representação em desenho técnico, né? A NBR 10.068, que faz referência à folha de desenho e ao próprio layout e as dimensões, né? E a NBR 10.126, que se refere à cotagem do desenho técnico, né? Nós temos também a NBR
10.582, que faz a apresentação da folha para o desenho, né? Você tem ali um padrão para ser realizado, né? Essas daqui são as principais que a gente vai trabalhar aí no desenho técnico, na produção das plantas baixas. Mais um aí, vamos caminhar mais um pouco. Agora a gente vai falar um pouco dos cortes, né? Os cortes são os desenhos aí que vão indicar essas dimensões verticais, né, pessoal? Olha lá, esse corte vertical, ó, se vocês olharem para essa figura que eu deixei aqui do lado, ele mostra todas as alturas, as distâncias, né? Todos esses detalhes que a planta baixa não caracterizou, né? E aqui a gente vai encontrar, pessoal, à medida que ocorre o corte ali, ó, quando você olha aqui para o exemplo da planta baixa, ali você já visualiza ali a parede do banheiro, né? Você vê ali as dimensões ali, a parte da estrutura, né? Já bem tranquilo, bem fácil o entendimento. Isso. Agora eu vou mostrar para vocês os tipos de cortes aqui. Nós vamos trabalhar agora, eu trouxe até de uma forma bem geral aqui, ó, o corte transversal, né? Se vocês olharem para a figura que está ao lado aqui, ó, o corte transversal está indo de um lado ao outro, né? É lógico, na menor dimensão, se vocês olharem aqui, eu coloquei uma figura de uma casa, né? O transversal está aqui, ó, na menor dimensão. E o longitudinal, quando você olha aqui, ó, ele fica bem claro aqui. No mesmo exemplo, na mesma casa, ele pega a maior dimensão. Quando você olha aqui, fica fácil, né? Fica bem tranquilo para a gente já fazer a representação, para a gente perceber aonde é que vai estar sendo mostrado, aonde é que já vai estar sendo representado essa área que está sendo cortada, né? Seja ela transversal, seja ela longitudinal. Eu vou dar continuidade ao nosso mini curso falando um pouco sobre vistas. Para entender as vistas, precisamos saber trabalhar com perspectiva. A visão que temos ao observar um lado de um objeto, por sua vez, se assemelha ao que vamos chamar de vistas ortográficas. Eu encaro o objeto, mas só vejo uma parte desse objeto, só uma face. Essa face projetada é o que podemos chamar de vista. Para isso, deve-se ignorar a visão nos outros lados, pondo a imagem em perspectiva. Aqui nós temos algumas noções importantes sobre vistas. Primeiro, as vistas principais são as projeções ortogonais de um objeto sobre as 6 faces de um cubo envolvente. O plano contendo as respectivas projeções são rebatidos até fazerem parte de um mesmo plano. Quando isso ocorre, dizemos que houve a planificação de um cubo envolvente, onde todas as faces agora estão alinhadas com a face frontal. Após a planificação, temos o posicionamento relativo das vistas ortográficas. O que acontece? Como o objetivo é ter todo o objeto desenhado no mesmo plano, a planificação funciona como se o seu objeto estivesse aberto, no mesmo plano. Para fazer a leitura e a interpretação dos objetos tridimensionais, são necessárias apenas as vistas frontal, superior e a lateral esquerda. Com isso, você já consegue trabalhar com as outras vistas do seu objeto. E por último, para a execução das vistas ortográficas, necessita-se conhecer as dimensões do seu objeto. A essas medidas, você consegue essas medidas medindo o objeto diretamente ou por um esboço ou desenho cotado do objeto. Para entender melhor como fazer a leitura das vistas, eu trouxe essa imagem. Aqui nós temos um objeto de 6 faces e essas figuras a seguir são as vistas desse objeto. A vista número 1, que podemos ver está aqui, é a minha vista superior. O que eu vejo de cima? Eu vejo isso daqui e isso daqui, que forma esse retângulo. Observe que aqui temos uma linha mais grossa. Essa é a parte mais elevada e mais próxima quando eu encaro esse objeto, nesse ângulo, sendo a linha mais grossa. E conforme os elementos se afastam do meu campo de visão,
mais fino fica o contorno deles. Isso quer dizer que essa daqui é na verdade uma linha média e essas duas últimas aqui são na verdade linhas finas. E essa é a nossa vista superior. A vista número 2 eu posso ver aqui. Veja que quando eu olho daqui eu estou do outro lado. E tudo que eu consigo ver é esse quadrado. Então de onde vem esses facejados? Tá vendo que aqui eu tenho toda essa parte que eu não consigo ver quando eu estou olhando da posição 2? E tenho isso daqui. E toda essa parte deve ser desenhada. E é representada pela linha tracejada. A vista número 3 é a minha vista frontal. O que eu vejo é esse L mais avançado e essa parte aqui mais para trás. Na minha representação eu coloco o meu L ao contrário, com a linha mais grossa, e essa parte de trás como uma linha mais fina, formando minha vista 3. Agora nós temos a nossa vista número 5. Quando eu estou aqui na posição número 5, eu consigo ver essa partezinha aqui, essa daqui e essa daqui. Então forma esse quadrado. Mais avançado eu consigo ver que tem essa parte mais próxima de mim, essa aqui um pouquinho mais afastada e essa aqui lá longe. E essa forma a minha vista número 5. A minha vista número 6 eu não consigo ver diretamente, porque ela está lá do outro lado. Mas eu sei que ela tem esse formato. E eu também sei que tem uma parte que eu não consigo ver, que é essa daqui. Então eu represento essa parte com a linha tracejada. Por último, eu tenho a minha vista número 4, que é na verdade a minha vista inferior. Se eu virar o meu objeto de ponta cabeça, eu encontro essa imagem, que é muito parecida com a vista superior, só que essas linhas que eu consigo ver na superfície, eu não consigo ver quando eu estou olhando ela de ponta cabeça. Então eu represento todas essas linhas com linha tracejada. Agora nós vamos ver qual a aplicação das vistas no meu projeto arquitetônico. Segundo a NBR 6496 de 1994, fachadas são a representação gráfica de planos externos da edificação. Os cortes transversais e longitudinais podem ser marcados nas fachadas. As fachadas nada mais é do que as vistas da minha casa ou do edifício, o que for. Nós temos a casa como objeto e os lados externos da casa são as fachadas. As fachadas é um dos desenhos mais simples do projeto arquitetônico e servem mais para apresentação do que para execução. Os elementos que devem ser indicados na representação da fachada são os que são visíveis externamente, como os contornos de parede externa, as aberturas, portas e janelas visíveis na face da construção, o revestimento, a cobertura, elementos sobrepostos da cobertura, como chaminés, caixa d'água, entre outros. Linha de indicação de contorno de terreno, conforme se encontra no local. O título do desenho e a escala usual geralmente é 1:50. E para completar o desenho são usadas rachuras, para facilitar o entendimento do projeto. E por fim nós temos a planta de cobertura. O desenho da planta de cobertura é o desenho da vista superior da edificação. De grosso modo é a nossa construção vista de cima. Nela consta as informações da cobertura, levando em conta o telhado e as informações de acabamento, e sistema de recolhimento e escoamento de águas pluviais.
Antes de vermos mais sobre a planta, vamos conhecer os elementos da cobertura de telhas, as partes que compõem um telhado. A água é o tipo de caimento dos telhados em forma retangular ou trapezoidal, meia água, 2 águas, 6 águas, 4 águas. A cumeira, parte mais alta do telhado, é a linha da cumeira onde se encontram as superfícies inclinadas. Espigão, interseção inclinada das águas do telhado. Ricão, ou água furtada, o canal inclinado formado por 2 águas do telhado. Agora, como eu vejo uma planta de cobertura? Primeiro, observamos que tem uma linha que contorna o perímetro da cobertura, que compõe o tamanho do beiral. As linhas traçadas são contornos das edificações. Quando eu vejo isso, já sei que são as paredes externas da minha construção. Se seu edifício tiver chaminés, caixa d'água ou qualquer outra coisa que apareça acima da cobertura, ela deve estar representada, assim como elementos de rede pluvial e também as delimitações do terreno que acontecem no térreo. Na planta de cobertura você tem as cotas e as indicações complementares dos elementos da cobertura, como por exemplo a inclinação da água do telhado. As setas simbolizam a queda d'água e a rachura representa as telhas, seguindo a inclinação do telhado. Esse é um caso de cobertura de telha. Se seu telhado for embutido, sua cobertura vai ter apenas linhas contínuas, diferente do telhado de telhas monocromáticas. E com isso eu termino por aqui e peço para que tenha ajudado vocês. Bom, aqui nós temos as nossas referências utilizadas na parte 2 do nosso mini curso, para vocês consultarem ou qualquer coisa. E eu agradeço a todos que acompanharam a parte 2 do nosso mini curso de leitura e interpretação de projetos arquitetônicos. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Gabriele, mandar lá uma mensagem no WhatsApp, ou se preferirem e-mail, ou comentarem aqui embaixo pelo YouTube mesmo, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço. Eu espero que tenha, de alguma forma, contribuído para você que assistiu. E é isso, gente. Obrigada e até mais.